A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 35. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu quero estar aqui fazendo meu primeiro agradecimento, primeiramente a Deus, por essa oportunidade. Agradecer ao Departamento de Família, o irmão João, e a irmã Laodiceia, e ao pastor, por essa oportunidade. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos estar lendo. É a mesma tradução da minha, então está tudo certo. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego sentado junto do caminho, mendigando. Até o 43, por favor. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. 37. Aleluia, Jesus. Vocês acompanhem, irmãos. Verso 37. Disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. E então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Meu Deus e meu Pai, Senhor, obrigado, meu Pai, o Senhor já começou a falar conosco através dos louvores. Meu Pai, através, meu Pai, da saudação, Senhor, da abertura do culto, até agora, Espírito Santo. E eu te peço que o Senhor venha continuar a falar conosco, meu Pai. Meu Pai, nós precisamos te ouvir, nós precisamos ouvir a tua voz, meu Pai, através da tua palavra, Senhor. Meu Pai, isso é que eu te peço e te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Pode se sentar. Santo é o nome do Senhor Jesus. Eu vou puxar a fala do Júnior aqui, é mais fácil cantar, eu confesso. Meu coração está quase saindo pela boca, mas é normal. Isso é para provar que nós não somos nada, que quem faz é Deus, amém, irmãos? Eu um dia ouvi do nosso pastor Jocelino o seguinte: que se um dia acabar o nervosismo é porque o Espírito Santo não está no negócio. Não, então nós não devemos confiar em nós, mas no Espírito Santo, que é Ele que faz a obra, amém? Irmãos, esse texto ao qual nós acabamos de ler, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, fala desse homem, cego e mendigo, que vivia numa situação humilhante, excluído, ele vivia rejeitado, ignorado da sociedade, pela sociedade, e vivia sem expectativa alguma. Imaginemos nós, um homem cego, ainda mendigando, estava ali à beira do caminho, assentado, levando uma vida onde muitos que passavam por ali não davam nem importância para ele, irmãos. Porque essa é a nossa realidade, a realidade que nós vivemos até os dias de hoje. Quando nós nos deparamos com a pessoa numa situação de rua assim, a maioria da sociedade nem vê, passa direto. Porque são pessoas excluídas, marginalizadas, ignoradas. E essa era a situação que esse homem se encontrava ali. Eu não sei por quanto tempo, a Bíblia não relata o tempo, nem fala se ele já nasceu cego. Mas a Bíblia relata a respeito desse homem que vivia à beira do caminho nessa situação, nesse contexto de vulnerabilidade, no contexto triste para ele ali. Só que um dia, irmãos, mas um dia Jesus passava por ali. E o cego ouviu falar. E ele teve fé. Esse cego, ele teve fé, ele clamou e teve a sua vida transformada. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar hoje que através da fé, irmãos, a fé gera transformação. A fé tem o poder para transformar qualquer situação, aleluia. Então nós vamos falar, nós vamos ler versículo por versículo, vamos explicar e vamos aplicar. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Verso 35. E aconteceu que chegando ele, Jesus, perto de Jericó, estava um cego sentado junto do caminho mendigando. Várias passagens da Bíblia vai falar para nós a respeito que a pessoa se encontrava à beira do caminho,
numa certa situação. E não é diferente de nós. Nós nos encontrávamos no nosso próprio caminho, no nosso próprio entendimento, nas nossas próprias vontades. Aleluia, era a forma que nós nos encontrávamos antes de nós termos um encontro com Jesus. E essa era a forma que esse homem estava ali. Esse homem estava mendigando, esse homem estava numa situação crítica. Talvez esse homem, como eu já disse no início, esse homem não tinha expectativa. Esse homem ia simplesmente para ali todos os dias, pedir uma esmola de cada dia para sobreviver, irmãos. Vocês concordam, não é verdade? Esse homem chegava ali, hoje eu vou pedir uma esmola para me comer um pão. E sempre era assim na vida dele. Ele não tinha expectativa de ter uma casa, não tinha expectativa de ter um lugar no meio da sociedade. Ele não tinha. Essa era a realidade deste homem. Aleluia. Mas esse homem ouve falar. Ele ouviu falar de que Jesus estava passando por ali, irmãos. Aleluia, Jesus. Ele ouviu falar de que Jesus estava passando por aquele lugar, pelo aquele caminho, o mesmo caminho que ele se encontrava. À beira do caminho, Jesus Cristo estava passando por lá. Porque Jesus estava a caminho de Jerusalém para se entregar por mim, por você, na cruz do Calvário. Mas antes dele se entregar por nós, antes dele se entregar por aquele cego, ele resolve passar por Jericó. E esse homem, quando ele ouve falar, ele escuta o barulho ali e pergunta o que está acontecendo. E disseram-lhe para ele que Jesus o Nazareno passava. Irmãos, e aleluia, glória a Deus. No verso 38 diz o seguinte: então este homem clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nesse momento ele declara, ele reconhece que Jesus Cristo era o Messias prometido. Aleluia, Jesus Cristo. E esse homem, irmãos, nesse primeiro momento aqui, nós vemos a fé em ação desse homem. Nós vemos a fé dele entrar em ação. Porque quando ele ouve falar de que era Jesus, qual é a atitude desse homem? Logo ele começa a clamar. Ele sabia de quem era aquele homem que estava passando por ali. Ele sabia que Jesus tinha solução para a vida dele. E ele não ia desperdiçar a oportunidade que ele estava tendo naquele momento. Oh, aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor, meu Pai. Adorado e exaltado é o teu nome. E não foi diferente comigo e com você. Aleluia. Alguém te falou de Jesus para nós um dia. Alguém falou dele para nós. E se hoje nós estamos aqui, irmãos, com a nossa vida transformada, foi porque nós tivemos fé para ir até ele. Aleluia. E esse homem começou a clamar. E as pessoas que iam passando, mandou ele calar a boca. As pessoas que iam passando por ele, no verso 39, os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais. Aleluia. A oposição estava ali, tentando silenciar esse homem. Tentando calá-lo. E quantas vezes, irmãos, nós nos deparamos numa provação, numa situação difícil, adversa, e nós simplesmente paramos de clamar, paramos de orar, paramos de pedir. Mas você sabe o que faz nós continuar clamando, irmãos? É a fé. Em meio à provação, em meio à dificuldade, em meio à dor, em meio ao luto, nós continuamos clamando. Porque nós sabemos em quem nós temos crido, igreja. Não é a posição que vai te calar. Não é a posição que vai te parar. Não é a posição que vai nos calar. Que vai parar a igreja. Que vai parar nós. Hoje como igreja. A fé me dá força para continuar clamando. A fé me faz continuar orando, buscando, clamando, batendo. Aleluia. Esse homem poderia muito bem ter se calado, ter aceitado ali aquela oposição. Não, eu já estou nessa situação,
Eu vou morrer desse jeito, eu vou esperar a morte chegar. Mas não, ele continuou ainda mais. O texto diz, a parte B, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, Jesus Cristo. Ele sabia, irmãos, tantos e tantos dias que ele estava ali passando por aquilo. E ele ouve falar de que Jesus passava por ali, com certeza. Ele já tinha ouvido falar dos grandes milagres que o Senhor tinha realizado. Porque se eu vou até Jesus, se eu clamo por Jesus, é porque eu tenho fé, eu sei que ele faz. Mas ele não desiste, ele persevera. Ele continua clamando. O que você tem passado, irmão? Hoje é um culto da direção da família. Você tem passado alguma decepção com a sua família, algum sofrimento, alguma dor? Talvez ela não está servindo ao Senhor juntamente com você. Mas você vai desistir de clamar agora? Você vai desistir de interceder agora? A vitória está quase chegando e você vai parar agora. Ainda que não seja no nosso tempo. E ainda que não seja segundo a nossa vontade. Mas o Senhor faz. Segundo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E segundo o tempo dele, no tempo dele. Irmãos, nós aprendemos com esse homem que, através da fé, nós continuamos. A fé nos faz continuar. A fé nos faz perseverar. A fé nos faz ter constância. Não precisamos correr, mas nós precisamos a cada dia estar firme na presença do Senhor. Porque é Ele que nos sustenta. É o Espírito Santo que nos dá graça. E ter essa convicção de quem nós temos clamado. Esse Jesus, a quem esse homem estava clamando, era o Jesus que realizava milagres. Aleluia, Jesus Cristo. Irmãos, eu estava sentada ali na hora do louvor. Eu estava meditando, um sentimento assim de gratidão. E tem gente que não gosta que a gente fala, mas assim, eu gosto de falar, porque se eu não falar de onde Jesus me tirou, qual o motivo, irmão, de eu estar aqui? Qual o motivo de nós estarmos aqui? É para apresentar? É para fazer bonito? Não. Não. E veio no meu coração o que Ele fez na nossa vida, irmãos. O que Ele fez na sua vida. O que Ele fez na minha vida. Vimos tantas pessoas descer sepultura. Vimos tantas pessoas morrer, perder a vida. Mas nós estamos aqui, irmãos. Irmãos, isso é de verdade. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Nossa família está aqui conosco, irmão. Olha que maravilha. E aqueles que ainda não estão, vão estar. No nome de Jesus. Irmãos, o verso 40 diz o seguinte: esse homem perseverou em clamar. Então Jesus, parando, esse homem clamou até que Jesus parasse. Irmãos, vamos imaginar aqui. Esse homem está à beira do caminho, mendigando. E ele ouve falar que está passando uma multidão de pessoas e Jesus está passando. E quando esse homem começa a clamar e ele continua a clamar, com certeza Jesus já estava bem à frente dele. Jesus não estava perto dele. Mas ele continua. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está a uma certa distância desse homem. E ele ouve esse homem, porque esse homem, irmão, clamor aqui é grito de socorro. Esse homem estava clamando por Jesus. Imagine, irmão, o desespero desse homem. Jesus, eu preciso de um milagre. Jesus, eu preciso de uma cura. Jesus, eu preciso de uma libertação. Eu preciso de ti, Jesus. Esse homem estava desse jeito, irmãos. Esse homem estava desesperado, precisando de uma intervenção do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Decantarabassou, decantarabanai.
E Jesus para, porque esse homem continua clamando. Esse homem não desiste de clamar. E nós oramos tão pouco e queremos a resposta dele. Nós clamamos tão pouco, irmãos. E ainda queremos a resposta de Jesus. Não, não é assim não. Com Jesus não é assim. Aleluia. Independente do número de vezes que nós temos clamado, que nós temos pedido, irmãos, vamos continuar clamando uma hora. Jesus vai parar aí para nos ouvir. E Jesus vai falar o seguinte para ele. E Jesus parando, mandou que lhe chamassem. E chegando ele, perguntou-lhe dizendo: que queres que eu te faça? Jesus pergunta para esse homem: o que você quer que eu te faça? Irmão, Jesus ele não mudou. Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele está aqui nesta noite. A palavra dele é fiel. Eu sou responsável por essa palavra nessa noite. E Jesus está perguntando para você: o que você quer que eu te faça? Aleluia, Jesus. O que você quer, irmão? Seja qual for a situação que você tem passado, Jesus está perguntando. Nós estamos aplicando para nós. E ele disse: Senhor, que eu veja. Esse homem ele foi específico no seu pedido. Jesus sabia do que ele precisava. E ele sabia que Jesus tinha o poder para operar. Mas Jesus ele quer ouvir de nós. Ele quer ouvir de mim e de você. Ele quer a nossa sinceridade. Porque nós podemos muito bem. Nós já chegamos diante da presença do Senhor. E ser um hipócrita diante dele. Nós ouvimos até essa pregação hoje lá em casa. Ou nós podemos ser hipócrita, ou nós podemos ser sinceros. Eu escolho a parte de ser sincero, irmãos. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso ser liberto. Senhor, eu preciso disso. Você sabe do que você precisa. O Senhor, Ele quer que nós sejamos específicos e sinceros. Aleluia, Jesus Cristo. E o Senhor, e Jesus lhe disse. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Irmãos, esse homem ele tinha uma cegueira física. Esse homem tinha uma cegueira física. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E quando, irmãos... irmãos, o Espírito Santo é maravilhoso. Pode glorificar se você quiser. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele é curado. Só que ele é salvo porque a sua visão espiritual é aberta. Oh, decantaravação. Aleluia, Jesus. Porque tem muitas pessoas que têm uma visão boa, mas são cegas espiritualmente. Esse homem teve sua visão, foi curado de sua visão física e teve sua visão espiritual aberta. Foi o que Jesus fez conosco, irmãos. Nós andávamos à beira do caminho, andávamos à beira do nosso próprio caminho, do nosso próprio entendimento, no pecado, andando de passos largos ao inferno. Mas um dia nós tivemos um encontro com Ele,
E Ele abriu nossa visão espiritual. E hoje nós podemos dizer: eu sou salvo. E carregar a alegria da salvação. Ter a alegria da salvação, porque Jesus me libertou. Jesus me deu vista. Nós tínhamos o nosso olhar, a nossa visão física muito boa, perfeita. Mas a nossa visão espiritual estava fechada. Mas Jesus Cristo, com a sua graça e a sua misericórdia, assim como alcançou a vida daquele homem, agora não mais cego, curado, Ele alcançou a minha e a sua vida com sua graça, irmãos. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Deus é fiel, igreja. Ele nos libertou. E esse processo de libertação é contínuo, é claro. Nós pecamos na maneira de pensar, de falar. Mas Jesus fez uma grande obra em nossa vida. E Ele continuará fazendo. Verso 43. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. Depois que esse homem teve sua visão curada, irmãos, ele passou a seguir Jesus. Ele passou a servir a Jesus, ele se converteu. Ele foi curado, salvo. E ele passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Que gratidão desse homem, né, irmãos? Ele logo viu, foi imediato o milagre. E passou a seguir a Cristo. Assim como nós, como eu já falei. Hoje nós seguimos ao Senhor. Não pelo que Ele pode nos dar. Não pelo milagre que Ele pode realizar. Ele não mudou. Mas Ele vai fazer se Ele quiser. Ele vai operar se Ele quiser. Nós precisamos, irmãos, aprender a ouvir o não de Deus. Dói muito. Mas a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Aleluia, Jesus. A transformação chegou na vida desse homem. A mudança chegou na vida dele, porque ele teve fé. E a fé tem o poder para transformar as coisas. O tempo dele chegou. Nós não sabemos quando será o nosso. Seja por algo material, financeiro, espiritual em primeiro lugar, deve ser. Mas e se o tempo do Senhor não chegar? Nós vamos continuar adorando? Nós vamos continuar sendo fiéis, cultuando? Tudo é segundo a vontade do Senhor. A parte B. E todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. A parte B do versículo 43. E todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Irmãos, imagina aqui, nós podemos, com certeza era o mesmo povo. A multidão que mandou ele se calar no versículo 39 é as mesmas pessoas que glorificam o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? É testemunho. Com certeza, muitas pessoas que passavam por ali já sabiam que esse homem vivia desse jeito. Mandou ele se calar. Peraí, para você não tem jeito mais não. Cala a boca aí, fica na sua que acostuma com a situação que você está. Foi as mesmas pessoas que começaram a glorificar a Deus. Porque o nosso testemunho deve ter somente um motivo. É para a honra e glória do Senhor Jesus. Não é para ninguém nos ver no palco, não é para ninguém nos aplaudir. Não, isso não é evangelho. Mas é para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na sua vida. Quem era você, hein? Quem era eu, irmãos? Oh, aleluia. Era um ninguém, um drogado, um cachaceiro. Jesus transformou a nossa vida.
Irmãos, nós não fomos contados com aqueles que desceram a sepultura, mas nós estamos aqui. O nosso testemunho é para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que seja exaltado o nome do Senhor, irmãos. Irmãos, eu tirei 4 lições desse texto. É necessário ter fé, o primordial em primeiro lugar, porque sem fé é impossível agradar ao nosso Senhor. Perseverar, ser específico e ser grato. Nós aprendemos com esse homem, o homem que vivia daquele jeito, mas que ao teu encontro com Cristo, tudo na vida dele mudou. Tudo mudou, irmãos. Virou crente, foi inserido na sociedade, aleluia, deu testemunho para a glória de Deus. E é isso que o Senhor Jesus tem para nós. Ele é fiel. Ele é fiel, irmãos. E eu agradeço essa oportunidade, no nome de Jesus, e devolvo ao pastor, amém?